Olá, bom, eu entrei aqui para fazer um vídeo para que eu possa deixar aqui no feed, na verdade, porque muitas pessoas me mandaram mensagem sobre um vídeo que tá rolando, coitado do Silvio Santos. Eu até fiquei com pena, porque é uma pessoa que eu admiro muito, sempre admirei, e eu acho que ele realmente fez a diferença, né, num país tão maltratado como o nosso. Mas enfim, era brilhante dentro, que nem eu disse, né? Já fiz o vídeo aqui do Jordan Peterson com o Elon Musk falando. Então, como eu digo, as pessoas são brilhantes em algumas coisas. E sabe o que mais me surpreende? É que outras pessoas replicam isso. E pessoas que realmente deveriam ter capacidade, deveriam ter a inteligência de interpretar e identificar o que essa pessoa está falando e interpretar da forma correta. Então eu tô falando isso por quê? Porque teve um vídeo que muita gente me mandou, acho que eu recebi de mais de 50 pessoas, um vídeo de dois médicos, até foram pessoas até que eu acho que se conhecem, mas que replicaram esse vídeo do Silvio Santos, e o Silvio Santos dizendo para uma mãe e para uma filha que elas estavam bem gordinhas, e elas realmente são pessoas obesas, assim, eram pessoas obesas, não sei como é que estão agora, e eles dizendo que uma dieta rica em carboidrato poderia ajudar essas pessoas. E aí esses dois médicos que repostaram e que postaram o vídeo colocaram isso, assim, que é uma dieta que realmente pode ajudar as pessoas e tal. E aí o Silvio Santos fala da carne, fala do queijo, fala dos ovos, enfim, falando de uma dieta com baixo teor de carboidrato. Eu quero trazer algumas coisas importantes e algumas reflexões, porque, que nem eu falo, né? Eu faço os pacientes pensar, eu não quero que os pacientes façam o que a maioria faz. Quando a gente faz uma medicina tradicional, ocidental, ortodoxa, a gente faz a medicina da população. E a medicina que a gente está tentando trazer, e que essas pessoas que estão tentando fazer a diferença, não esses dois médicos, infelizmente, mas as pessoas, os médicos e os profissionais que estão tentando fazer a diferença, eles fazem e eles querem, e a gente quer, uma medicina baseada em individualidade. Por quê? Porque as pessoas são completamente diferentes. Quando você fala que todos têm que fazer uma dieta low carb para emagrecer, você está realmente mostrando que você não sabe absolutamente nada sobre individualidade e, principalmente, você não se preocupa com isso. Porque não saber é algo que é muito plausível e muito fácil de acontecer. Porque ninguém sabe tudo e nem vai saber. E não tem nenhuma pretensão, eu acho, de saber tudo do que acontece. Mas prejudicar as pessoas e falar nessa generalização, sendo que a gente está tentando trazer algo que não pode ser generalista, porque o mundo hoje ele é completamente diferente do que era há 100, 200 anos atrás. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está com uma infinidade de influências na nossa saúde, e essa infinidade de influências do nosso ambiente, muitas vezes as pessoas não param para pensar e contribuem diretamente para os nossos níveis de saúde, para os nossos níveis de doença. Então, só voltando, assim, eu quero dar um exemplo muito simples. Ontem um colega me mandou uma mensagem me perguntando assim: tu nunca prescreve estatina? Mesmo com um paciente que tem LDL de 200? E eu respondi assim: eu acho, eu tenho quase certeza, tá? Porque eu atendi muitos pacientes nesses últimos anos. Certeza de que eu não prescrevi nenhuma estatina nos últimos 5 anos com LDLs acima de 200. Uma coisa é um paciente ter uma hipercolesterolemia familiar, tá? Que é um paciente que vem com LDL de 500, de 600. Isso é uma coisa, tá? Um paciente que vem com LDL de 200, de 300, a gente tem que ver o paciente. A gente não pode tratar um número como a pressão. O paciente vem com pressão 18/10. Eu vou falar isso aqui porque realmente eu fiz isso nos últimos 15 anos, eu trabalhei em emergência nos últimos 15 anos. Muitas vezes o paciente ele quer tratar o número
E ele vai para a emergência e ele vai para um serviço médico para tratar o número. Mas esse número não reflete o que realmente está acontecendo, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Quando você trata uma glicemia, quando você trata um LDL, quando você trata uma pressão, você está tratando um número, você não está tratando uma pessoa. E aí, voltando para o LDL, ele perguntou isso e eu falei, eu não prescrevi nos últimos 5 anos, eu não me lembro de ter prescrito nenhum paciente nos últimos 5 anos estatina. Porque, primeiro, que a gente já sabe que estatina não é e não deve ser prescrita como prevenção primária de nada, principalmente evento cérebro cardiovascular. Segundo, a gente sabe que pacientes, por exemplo, que têm score de cálcio 0, score de cálcio normal, infartam. Que pacientes que têm colesterol baixo, infartam. E que pacientes que têm colesterol alto, também infartam. Então, o problema não é o colesterol ou a placa de colesterol calcificada. Quando a gente prescreve uma estatina para tratar um número, a gente está fazendo uma medicina completamente tradicional, baseada em papers, baseada em trabalhos científicos generalistas, de população. Quando a gente prescreve uma dieta low carb para tratar obesidade, a gente está sendo generalista, tratando uma população. Cada vez mais chegam pacientes, e não é para mim só. Não são só para mim esses pacientes. Que têm problemas com carboidrato, problemas com histamina, problemas com sensibilidade, problemas com muitas coisas. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente está tratando o geral. E por isso que não dá certo. E por isso que os pacientes continuam doentes. Porque a medicina da estatina, que todo mundo condena, é a mesma medicina da low carb. Não tem diferença, pessoal. Se você vai prescrever um remédio ou se você vai prescrever uma dieta, você sabe qual é a diferença se você está generalizando? Nenhuma. Não existe low carb para todo mundo. Não existe estatina para todo mundo. Não existe remédio, suplemento, dieta para todo mundo. Um médico que diz que dieta low carb é para emagrecer é um médico que não sabe tratar pessoas. Ele sabe tratar gordo, obesidade, de todo mundo igual. As pessoas não são gordas porque comem carboidratos. Eu falo isso todos os dias. O que é um limão? É uma proteína? É uma gordura ou é um carboidrato? É um carboidrato. E as pessoas não estão gordas porque comem limão. O que é alface? É uma gordura? É uma proteína? Ou é um carboidrato? É um carboidrato. E as pessoas não estão gordas porque comem alface. Então, quando você diz não comer carboidrato, você está restringindo um paciente a um grupo alimentar que é importante. Porque contém fibras solúveis, contém fibras insolúveis, contém uma infinidade de polifenóis, uma infinidade de elementos super importantes para a saúde e para a longevidade. Contribui para alimentar a boa microbiota intestinal se você consegue comer carboidrato. Quando você tem uma dieta básica em carne, básica em ovo, básica em leite, você consegue digerir essa quantidade enorme de proteína? Se sobrar proteína e gordura no seu intestino, você vai ficar doente, você vai aumentar os seus níveis inflamatórios, você vai aumentar suas toxinas no cérebro. As pessoas têm que começar a entender isso. A gente tem que comer o que a gente está preparado para comer. Não existe dieta low carb.
Não existe dieta cetogênica, não existe dieta Atkins, não existe dieta vegetariana, não existe dieta, pessoal. Existe o que o paciente pode e tá preparado para comer. É isso que eu queria dizer. As pessoas têm que parar com essa história de querer pílulas mágicas, de querer fórmulas mágicas. Se você não entender o que você pode comer, você vai continuar doente. Não adianta perder peso se você tá mega doente. Comer comida de verdade é algo que todo mundo deveria fazer. E não abolir um limão, abolir uma alface. São essas coisas que as pessoas têm que entender e são essas coisas que são importantes. E por isso que eu fiz esse vídeo. Para que as pessoas entendam que o que fica se replicando na internet, muitas vezes, que as pessoas acham o máximo, são as mesmas pessoas que não entendem de tratar pacientes e, principalmente, são as mesmas pessoas que querem fazer a prescrição de uma coisa para todo mundo. E uma coisa para todo mundo não funciona, porque cada indivíduo é completamente diferente do outro. Era isso que eu queria dizer para fechar essa história do vídeo do Silvio Santos, que é uma pessoa foi uma pessoa sensacional, uma pessoa que acompanhou todos nós na nossa vida. Quem não foi acompanhada por ele, quem não via os programas, quem não via, enfim. Mas é para dizer que muitas vezes, talvez quando ele falou, talvez fosse bem, mas hoje a gente sabe que não. A gente tem conhecimento que não. E replicar esse tipo de coisa, muitas vezes, é uma crueldade com os pacientes. Tá bem? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.